Cara, acabou de sair agora, nessa sexta-feira, e o negócio ele é muito sério. O ministro Flávio Dino do STF mandou a Polícia Federal abrir uma investigação sobre 55,4 milhões que teriam sumido nas chamadas emendas PIX. E olha que detalhe. Dentro da lista de casos que são suspeitos que o TCU acabou levantando, tem uma emenda ali de 6,2 milhões que está ligada diretamente a Alfredo Gaspar, que é o deputado que está na chapa de vice de Flávio Bolsonaro para 2026. Não, você não entendeu errado, galera. Bem no meio da corrida eleitoral, o nome do vice de um dos principais candidatos está aparecendo em uma lista de repasses que o próprio Tribunal de Contas da União acabou classificando como tendo perda total de rastreabilidade. E isso, galera, é somente a ponta do fio que a gente vai puxar hoje. Porque esse relatório do TCU simplesmente não fala de um caso isolado, fala de um sistema inteiro que, segundo o próprio Supremo, já dá sinais de estado de inconstitucionalidade. Agora, presta muita atenção, porque essa história ela tem camada atrás de camada. Então vamos direto ao que aconteceu. Nessa sexta-feira, dia 7, o Flávio Dino, relator no STF das ações sobre a transparência das emendas parlamentares, acabou determinando que a Polícia Federal ela investigue possíveis crimes na execução das emendas PIX. A ordem ela foi baseada num relatório técnico que o TCU acabou enviando ao Supremo no dia 31 de julho. E o número, que acaba chamando muita atenção, ele é grande. 55,4 milhões em possíveis irregularidades que foram apuradas entre 2020 e 2024. Só que esse valor, ele é apenas uma amostra. O TCU acabou auditando 198,1 milhões em repasses no total e encontrou problemas em 61 dos 74 estados e municípios que foram checados. Isso dá 82,4% de falha, ou seja, não foi um município aqui ou outro ali, foi quase todo mundo que passou pela auditoria. O Dino, inclusive, mandou o relatório diretamente para as mãos do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, como uma ordem clara, que é verificar se tem crime e, se tiver, juntar aos inquéritos que já existem ou até mesmo abrir um novo. E a engrenagem já começou a girar. Agora, para quem não acompanha o dia a dia dessas siglas, emenda PIX é aquele tipo de emenda parlamentar que acaba mandando dinheiro direto por transferência especial sem passar por um convênio detalhado. E na prática, o próprio deputado ou senador vai lá, escolhe o valor, escolhe o destino e o dinheiro acaba caindo na conta do município praticamente sem amarra nenhuma. Foi criada para simplesmente, galera, agilizar. Só que a agilidade ela acabou virando uma brecha gigante, porque sem convênio, sem plano de trabalho detalhado, acaba ficando muito mais fácil perder o rastro de quem acabou mandando o quê, para onde e se aquele dinheiro acabou virando o mesmo obra, remédio, merenda, ou se só desapareceu. E o TCU já vinha alertando sobre isso desde o ano passado, quando acabou identificando que boa parte dessas transferências simplesmente não tinha nem CPF e nem mesmo CNPJ do beneficiário final registrado direto agora. Com esse novo relatório, ficou provado com certeza que o problema ele não foi resolvido, só que ficou mais documentado. E aí, a bola foi para o campo da Polícia Federal. Mas galera, só que existe um detalhe importante aqui, e é esse que muda o tamanho da história. Entre os casos que foram apontados pelo TCU como suspeitos com perda total de rastreabilidade, está uma emenda de 6,2 milhões que foi destinada pelo deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. E Alfredo Gaspar, ele simplesmente não é um deputado qualquer nesse momento, não. Ele é o candidato a vice-presidente na chapa que é encabeçada por Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Agora presta muita atenção no timing. A campanha eleitoral de 2026 está literalmente na largada e as convenções partidárias elas simplesmente acabaram de fechar. E o nome do vice de um dos principais nomes do campo bolsonarista já aparece numa lista de repasses que foram considerados suspeitos pelo TCU. E não é uma condenação, não é uma denúncia formal ainda, é simplesmente uma emenda dentro de um relatório de auditoria que agora vai para a Polícia Federal simplesmente fazer uma verificação se ali teve crime. Mas o timing político desse fato é simplesmente impossível de ignorar. Agora, o que o próprio Dino disse sobre tudo isso?
Na decisão dele, ele foi simplesmente direto. Os dados que foram levantados pelo TCU comprovam não só desvios pontuais, mas fragilidades estruturais na forma como o sistema de emenda PIX funciona, e usou ainda uma expressão pesada. Segundo ele, as descobertas do TCU estão atestando a persistência de um estado de inconstitucionalidade na gestão dessas verbas. E isso é fato, e é o que de alguma forma está escrito na decisão do ministro. Repara na palavra persistência. Ou seja, na visão do Dino, esse não é um problema novo que apareceu agora não. É um problema que já foi identificado antes, que o Supremo já cobrou solução antes e que acaba continuando lá do mesmo jeito, comendo dinheiro público. E é por isso que, junto com a ordem da Polícia Federal investigar, o Dino também acabou determinando que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos expliquem em até 10 dias as falhas de rastreabilidade identificadas no sistema Transfere Gov BR, que é a plataforma que deveria controlar tudo isso. Agora, mas isso cria outro problema, e esse aqui é político institucional. Essa ordem do Dino cai diretamente no colo do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. E o Andrei Rodrigues, nesse exato momento, ele já está no meio de uma queda de braço dentro do próprio STF. Ele vem enfrentando tensão, principalmente, pessoal, com o ministro André Mendonça, que é o relator de outros inquéritos sensíveis, como, por exemplo, o do Banco Master e das fraudes do INSS, sobre até onde vai essa autonomia da Polícia Federal para tentar conduzir suas investigações sem interferência do gabinete de um ministro. Ou seja, pessoal, a Polícia Federal, que agora recebe mais um pacote pesado de investigação, vindo de outro ministro do Supremo, é a mesma Polícia Federal que está nos bastidores, inclusive disputando espaço institucional com o próprio judiciário. Isso não muda o mérito do caso das emendas PIX, mas acaba mostrando o tamanho da pressão que está caindo em cima da cúpula da Polícia Federal nesse exato momento, de vários lados ao mesmo tempo. E aqui acaba entrando o que está por trás desse número gigante. O relatório do TCU, ele não fala só de sumiço do dinheiro, não. Ele detalha os tipos de irregularidade que foram encontrados. Fraude em licitação, pagamento sem comprovação, superfaturamento e até mesmo obra que nunca saiu do papel, dinheiro liberado, mas nada construído. Isso está espalhado por 61 municípios e estados diferentes. Então, quando você junta esse tanto de caso em tanto lugar diferente, ao mesmo tempo, para de parecer coincidência e vamos, convenhamos, começa a parecer padrão. Então é basicamente um raio-x de como um sistema que foi criado para ser rápido acabou virando um sistema fácil de simplesmente burlar. E o mais importante, esse não é um relatório novo, tá? Do nada que surgiu agora não. Ele é fruto de uma auditoria que o próprio TCU já vinha fazendo desde o ano passado. Então quando apontou que boa parte das emendas PIX simplesmente não tinha como ser rastreada até o beneficiário final. Ou seja, o alerta ele já existia. O que acabou mudando agora foi simplesmente o tamanho do estrago que acabou ficando provado. Mas ainda faltava uma peça nessa história e pouca gente está prestando atenção nela. Na mesma decisão de hoje, o Dino tratou de outro caso que é ligado a uma representação que foi apresentada pelo TCU pelo deputado de oposição Gustavo Gayer, do PL de Goiás. A representação de Gayer está apontando suspeita sobre o recurso de uma emenda parlamentar que foi destinada à Conab, da Campanha Nacional de Abastecimento para a compra de alimentos. Então, segundo o texto, esses recursos eles teriam resultado na compra de alimentos junto a cooperativas situadas num estado diferente daquele pelo qual o parlamentar autor da emenda foi eleito. Então, o nome ligado a esse caso é o do deputado Lindenberg Farias. Dino, inclusive, ele deu prazo de 10 dias para o Lindenberg e a própria Câmara dos Deputados apresentarem esclarecimentos. Então, presta muita atenção nisso que eu estou falando para vocês. Essa não é uma pauta de um lado só, não. Ela tem nome do campo bolsonarista na lista de suspeitas e, é claro, também tem nome de um governista que está sendo cobrado para se explicar agora. O mesmo relatório, os dois lados do tabuleiro. Por que isso acaba importando tanto agora? Porque o calendário político ele não podia estar mais apertado. As convenções partidárias fecharam agora no início de agosto, os registros de candidatura estão em andamento no TSE e a campanha eleitoral oficial ela simplesmente começa em poucos dias. Politicamente, cada suspeita que vira notícia, nesse período inclusive, tem um efeito multiplicado. Porque não fica somente no campo jurídico, vira munição de campanha na hora, pessoal. Você sabe disso? Então quem perde com isso?
Em primeiro lugar, a imagem de quem está citado nos repasses suspeitos, seja o Alfredo Gaspar, seja o Lindenberg Farias. Em segundo lugar, o próprio sistema de emendas parlamentares, que já vinha sendo questionado desde o ano passado por falta de transparência. E quem acaba ganhando nesse jogo? Nós sabemos, ganha quem consegue usar essas informações simplesmente para reforçar o discurso de que o adversário também tem esqueleto no armário. Então, dos dois lados do espectro político. Então, isso é leitura, isso é análise do cenário. Não é fato dado, é apenas uma interpretação do que costuma acontecer nesse tipo de situação. Então, na minha avaliação, o ponto central dessa história não é só fulano teve emenda suspeita. O ponto central é que o sistema inteiro de emendas PIX, do jeito que foi desenhado, acabou criando ali um ambiente perfeito para esse tipo de coisa acontecer sem que ninguém perceba a tempo. Então, quando 82% dos casos auditados apresentam algum tipo de falha, então isso não é exceção, isso é regra. E o fato de o próprio STF já ter cobrado mudanças antes e o problema continuar aparecendo, está mostrando que cobrança sem fiscalização de verdade, simplesmente, galera, não resolve nada. Então, politicamente, também chama a atenção que esse relatório tenha vindo à tona bem no momento em que o Congresso ele está de volta do recesso, com pauta apertada, correndo para votar prioridades antes do início oficial da campanha. Ou seja, o Legislativo, que é justamente quem usa essas emendas, está sob os holofotes desse escândalo bem na hora em que precisa negociar apoio para aprovar os seus próprios projetos. E o que pode acontecer daqui para frente? Aqui eu preciso ser bem claro com você. Isso é o cenário possível, não é um fato confirmado. O caminho é a Polícia Federal abrir um inquérito específico para cada um dos casos mais graves apontados pelo TCU, incluindo inclusive esse Alfredo Gaspar, e chamar, é claro, os envolvidos para prestar esclarecimento. Outro caminho possível é a investigação esbarrar justamente nessa tensão institucional entre a cúpula da Polícia Federal e o gabinete de André Mendonça, que a gente, é claro, já comentou, e acabar andando mais devagar do que deveria. Também acaba existindo a possibilidade do caso virar tema de debate público forte, inclusive durante a campanha, com adversários usando isso um contra o outro. E ainda tem o prazo que o Dino deu dias para ele explicar falhas do sistema e 10 dias para o Lindenberg Farias e a Câmara se manifestarem sobre o caso da Conab. E esses prazos, eles vencem ainda dentro do período eleitoral mais quente. Então, nas próximas semanas, com certeza, esse assunto tende a voltar com força. Agora, por que essa história acaba ultrapassando os nomes envolvidos? Porque, no fundo, o que está em jogo aqui é a credibilidade de um mecanismo que sim está movimentando bilhões de reais todo ano, diretamente do orçamento da União para as cidades e também para os estados. Então, se os 198 milhões auditados já mostraram esse nível de falha, dá para a gente imaginar o tamanho do problema quando você olha para o total das emendas PIX distribuídas desde 2020. Então isso acaba afetando escola que não foi construída, posto de saúde que não abriu, alimento que simplesmente não chegou onde deveria. Então não é somente uma disputa entre nomes de partido, não. É dinheiro que sim deveria ter virado serviço para a população. E segundo o próprio TCU, em boa parte dos casos, simplesmente não dá para saber onde foi parar. E é claro que o time eleitoral só aumenta a pressão para que dessa vez a resposta ela não seja somente mais um relatório engavetado. Então, para a gente recapitular bem rápido aqui, Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar 55,4 milhões que são suspeitos em emenda PIX, com base num relatório do TCU, que encontrou falha em 82% dos casos auditados. Dentro dessa lista está uma emenda de 6,2 milhões ligada a Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro. No mesmo pacote, outro caso ligado à Conab acaba envolvendo Lindenberg Farias, que tem 10 dias para se explicar. Tudo isso cai sobre a Polícia Federal, que já está sob pressão em meio à disputa institucional com o STF. Então, tudo isso acontece na reta final de fechamento das candidaturas para outubro. Então, cada um desses fios, sozinho, já seria com certeza notícia. Juntos, formam, é claro, um retrato de como a máquina das emendas parlamentares chega no ano eleitoral. Então, pressionada pelo judiciário, questionada pela opinião pública e com nomes de peso dos dois lados do jogo político, dentro da mesma lista de suspeitas. Ora, pessoal, depois de tudo isso, o que realmente importa? Importa que esse não é mais um escândalo isolado, é a confirmação de que o modelo de emendas PIX, do jeito que está, simplesmente ainda não resolveu o problema de rastreabilidade que o próprio TCU já vinha alertando desde o ano passado. E importa que esse alerta, ele chega justamente na hora em que o país está escolhendo quem vai administrar esse mesmo dinheiro pelos próximos anos. Agora fica a pergunta:
Você acha que dessa vez, com nomes de peso dos dois lados da política citado na mesma lista, essa investigação ela vai realmente avançar até o fim ou ela vai esfriar assim que a eleição passar? Como inclusive acabou acontecendo com outros relatórios do TCU antes desse. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações, hype o vídeo, se você não é membro, clica aqui, ó, seja membro e até o próximo vídeo.